Ok, voltamos com o Entrevista da Tarde, aqui na sua TV Rio Branco. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e do interior, você de Bujari, de Quinaí, de Porto Alegre, Capixaba, Plástico Castro, Acrelândia, Sena Madureira, muitíssimo obrigado pela audiência. E você que mora em outros municípios, você nos prestigia pela NET, HDTV, Canal 15, pelo portal oriobranco.net ou ainda pelo YouTube. Muitíssimo obrigado pela audiência. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, ok? Com apoio do Arasuper, do Aramix e também da Clínica e Laboratório Vital Brasil, além da Medprev Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com o doutor Narciso Mendes de Assis. Vamos falar sobre economia, juros, vamos falar sobre inflação e crescimento econômico. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Muniz. Eu quero, de antemão, agradecer pelo convite. Muito obrigado. Que não entenda isso como uma jocosidade. Sabe por quê? Porque alguém pensa que eu sou quem conduzo os seus entrevistados. E hoje, ao chegar aqui, eu sou obrigado a registrar a grata satisfação que eu tive de conhecer a doutora Aline, que logo mais será a sua entrevistada. Vamos fazer o último bloco. E como psicóloga... Já que hoje é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, como queiram, né? Eu consegui fazer com que ela me fizesse uma consulta... Pré-consulta? Sem ela ter o direito de me cobrar. Porque está aqui no estúdio, né? E ela está aqui no estúdio, nos ouvindo. Eu vou pedir para o Márcio a gente cobrar do senhor. Hein? Você vai pagar para mim e para o Márcio, que nós agendamos a entrevista. Ótimo, ótimo. Doutor, afinal de contas, ontem teve um debate bastante acalorado com os economistas, inclusive o presidente do Banco Central, o ex-presidente do Banco Central também, ex-ministro como Armínio Fraga. E olha que nesse quesito eles estão praticamente alinhados, né? Que é melhor manter os juros altos do que a inflação voltar, porque, segundo eles, a inflação alta só interessa os ricos e não os pequenos e os médios, aqueles que sobrevivem a duras penas. Eu queria sua opinião sobre isso, se esse é o melhor remédio mesmo para controlar a inflação, deixar a taxa de juros um pouquinho mais elevada, é isso? Muniz, que me perdoe os economistas, mas se eu pegar os 10 mais laureados economistas do nosso Brasil, para uma mesma questão, cada um tem uma opinião diferente. Sim. Mas se o senhor prestar bem atenção no que aconteceu, é diferente dos seus mínimos detalhes. Mas em uma coisa eles estão praticamente com a mesma linha de pensamento. É preciso, sim, manter as taxas de juros mais ou menos como estão e ir diminuindo gradativamente do que baixar de uma vez e a inflação chegar de novo e com força. Você sabe que, para responder a essa sua pergunta, eu vou me valer de um questionamento feito pelo então marqueteiro do candidato Bill Clinton, quando foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Aí, perguntando a ele o que era economia, ele simplesmente respondeu: é a economia estúpida. Economia estúpida. Essa frase está em todas as análises que se faz sobre a economia. Logicamente, juros altos, todos nós rejeitamos. Sim. Mas, por vezes, o juro alto é um remédio para combater um outro fenômeno econômico chamado inflação. Você me faz me lembrar do meu querido e saudoso pai, quando eu ainda era estudante adolescente. Ele era revoltado quando começaram a trocar os nomes inteligíveis para a maioria das populações.
40, 50 anos atrás, nós não falamos em inflação, falamos em caristia. Caristia. Quer dizer, hoje você vê os economistas debatem horas e horas sobre economia e evita falar do nome que é comum a todos nós, que é a caristia. E aproveitando, abrindo um parênteses aqui, quando o senhor falou laureado, nem todo mundo vai saber, mas é aquele cara que é reconhecido, honrado, premiado, respeitado, né? É quase que inquestionável. O primeiro rótulo que eles querem que punham nas suas testas é que eles foram alunos de Harvard. Hein? Foi isso, tá, Isso é tá bom. muito... Então, Muniz, o que nós pretendemos, e eu estou bastante triste sobre o desenvolvimento econômico do nosso país, é porque você sabe que existem duas autoridades políticas que cuidam dessa questão. É o Banco Central, que eu sou favorável que seja o independente do Executivo, do Poder Executivo, e o Conselho Monetário, que ao mesmo tempo que se preocupa com a caristia ou com a inflação, também se preocupa com o desenvolvimento econômico. Porque uma coisa é certa, em não havendo desenvolvimento econômico, não haverá desenvolvimento social. Uma coisa depende da outra, né? Depende da outra. Uma coisa depende da outra. Aí, o social depende do econômico. Quando você se depreender com duas dessas autoridades, o desejável seria que elas estivessem em busca de um denominador comum. Eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho ali, e vamos aproveitar as boas causas de ambas para nós podermos colher o efeito desejável. Então, o Brasil, hoje, eu me atreveria a dizer que eu não condeno as ações do Banco Central. Mas o que é que me preocupa hoje sobre a taxa de juros no Brasil? É por ela ser a maior taxa de juros praticado por todos os países do mundo. E o mais grave é sabermos que isso é apenas uma taxa referencial, né? Não são os juros reais de fato. Não. Na realidade, a coisa é bem mais complicada. Você falou, Muniz, você ultimamente, eu quero te louvar que você deve estar estudando muito sobre as questões... Estou conversando muito com os senhores. Não, comigo não. Não? Então, o que acontece é o seguinte... O que é que me entristece? É que todas as discussões econômicas, sociais do nosso país, elas são levadas para o campo político-partidário. Eu fico indignado quando eu vejo e quando eu assisti às últimas eleições, a de 2018, eu não votei no Bolsonaro naquela eleição, mas aberto às urnas, sendo o vitorioso, eu passei a ser um torcedor que ele acertasse. Ontem, só para completar o que o senhor está falando, reforçar, ontem eu estava assistindo o Noticiário Nacional, aí eu vejo os membros da oposição agora, nós vamos investigar a fundo tudo que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Aí vem o pessoal da base governista. Eles não querem investigar nada, eles querem criar dificuldade para o governo. E aí eu lembrei do filme, há pouco mais de um ano, na CPI da pandemia. Aí os governistas diziam, eles não querem investigar nada, eles querem criar dificuldade para o presidente. E aí o pessoal hoje, que é oposição, que é governo e era oposição, dizia assim, nós vamos investigar agora a fundo, saber tudo. Ou seja, os interesses do país estão bem longe dessa história. Né? Belíssima conclusão essa que você está trazendo a público. Muniz, o Brasil é o país do futuro. Isso não adianta. Pegue qualquer país do mundo. Você não vê e nem vai encontrar nenhum deles que disponha da quantidade e da qualidade dos recursos naturais que nós possuímos. E qual tem sido
a causa do nosso atraso. É porque nós nunca soubemos transformar recurso em riqueza. A nossa Amazônia é a maior fonte de recurso natural do planeta. Mas quais são as riquezas que ela está nos oferecendo? Aí você me pergunta, desmatar? Não sei. É não desmatar? Também não sei. Agora só sei que enquanto nós mantivemos do jeito que ela se encontra, o resultado vem ser qual? Os 30 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza que reside na Amazônia. Proporcionalmente falando, há mais miséria na Amazônia do que no Nordeste. Aí vou voltar à sua pergunta, pela inteligência que ela me disse. Quando o Bolsonaro estava no poder, seus opositores torciam para que ele não acertasse. Agora, Bolsonaro está na oposição e está fazendo aquilo que ele reclamava quando era presidente da República. Então, o que nós estamos precisando é que haja patriotismo, é que haja brasilidade, é que os nossos representantes políticos respeitem a expressão res pública. Tá. Pelas informações que o senhor tem, o senhor lê muito, vários livros, o senhor acompanha o noticiário econômico, tanto as opiniões de especialistas como de políticos também. Há várias formas de você controlar, de você conter a inflação. Mas vou citar duas aqui, que é pela produção ou pela outra, mais fácil, mais covarde, que é levar a taxa de juros. Nesse momento, qual seria o melhor caminho? Qual seria o melhor caminho? É isso. Para você ter um norte. Eu acabei de dizer, seria eu um presunçoso? Seria eu um presunçoso? Ou talvez um estúpido? Se quisesse apresentar uma receita para combater a inflação. Eu acabei de dizer que entre 10 economistas, cada um tem uma opinião diferente para combater a inflação. Então não seria eu o 11º não economista a receitar o combate à inflação. Nomear o Merval como ministro seria a saída? Eu só quero lhe dizer uma coisa. Merval Pereira? Só digo uma coisa. Existe uma frase que, para mim, é de autoria de Miguel de Cervantes. Parece que é. Se eu estiver equivocado, oportunamente eu reparo. Que ele diz o seguinte: cesse-se as causas que os efeitos cessam. Uma coisa que eu posso extrair do regime capitalista, não daquele extremado, é que o capitalismo traz uma receita para definir a que ponto chega a inflação. Entendi. É a lei da oferta e da procura. Claro. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial, doutor, mas antes, o meu amigo Wendel, eu mandei para ti 2 vídeos. Um da deputada federal Socorro, né, do PP, e outro do também deputado federal, Ulisses Araújo, do União Brasil. Coloca na tela, por gentileza, agora no final desse bloco, o áudio e o vídeo, evidentemente, do deputado Ulisses Araújo, ok? Pessoal, agora eu quero falar sobre as 7 pessoas que estão presas lá no Acre. São 7 patriotas que não participaram de nenhum ato antidemocrático, de vandalismo, de atos terroristas. Pelo contrário, não estiveram aqui em Brasília, mas foram conduzidos naquele ato de 8 de janeiro para dentro do presídio. Eu e o senador Márcio Bittar visitamos essas pessoas no presídio, nos comprometemos com elas e com seus familiares para ajudar em tudo que fosse necessário e que fosse preciso. E hoje, finalmente, tivemos uma reunião, uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes e solicitamos a ele para que desse celeridade à avaliação e análise desse processo para que essas pessoas possam, o mais rápido possível, ser colocadas em liberdade.
fomos muito bem recebidos e ele se comprometeu em fazer essa análise. Inclusive, já existe um parecer da PGR, Procuradoria-Geral da República, para que eles possam ser liberados. Essa nossa visita a ele foi muito produtiva porque nós colocamos no radar dele a possibilidade de poder analisar com mais rapidez esses processos. Nós esperamos que dê certo, queremos dizer aos familiares que nós estamos juntos nessa luta e que nós vamos estar sempre lutando em prol do Brasil e dos nossos patriotas. E deu certo, sim. Os efeitos estão aí. Hoje mesmo, o doutor Alexandre de Moraes mandou soltar os 7 acreanos que estavam presos aqui desde aquela segunda-feira, 9 de janeiro. Isso mesmo. E só para a melhor compreensão de tudo isso, foi uma escadinha, né? Eles, os familiares, procuraram os deputados Afonso Fernandes e Arlenilson Cunha do PL, e eles acionaram o deputado federal Ulisses Araújo, que juntamente com o senador Márcio Bittar, como ele bem diz aí no vídeo, foram ao ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, conversaram, explicaram, expuseram para ele a realidade do que estava acontecendo. O ministro não sabe tudo que está acontecendo, né? Ele vai acreditando em sua equipe. E aí, depois que tomou conhecimento de tudo, hoje saiu então a liberação dos 7 acreanos. Não tem mais ninguém preso sobre os atos de 8 de janeiro, pelo menos aqui no Acre. Ok? Isto posto, vamos ao intervalo comercial e voltaremos na sequência para continuar a entrevista com o doutor Narciso Mendes. E você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, feriado nacional, programação normal, porque você merece tudo isso e muito mais. Veja por que o AraSuper se preocupa com você que não tem tempo para fazer suas compras no horário comercial, mas precisa se alimentar, né? Então, para quem não tem tempo, não, eis aí essa opção. Para quem não tem tempo, não. AraSuper tá na mão. Para clicar, pedir, chegar. Para comprar com proteção. AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem, vamos voltar a Brasília agora, depois da entrevista do vídeo, né, do deputado federal Ulisses Araújo, do União Brasil, porque a deputada federal Socorro Neri, depois de se articular e ser vice-presidente da Comissão de Educação no Congresso Nacional e presidir a frente, né, a frente parlamentar que vai estudar, que vai investigar as mudanças climáticas em todo o país, inclusive no Nordeste e também na Amazônia, ela participou esta semana em Belém, capital paraense, da 7ª Assembleia Geral do Parlamento Amazônico e falou também com o repórter Domingos Sávio, lá em Brasília, sobre a importância de tudo isso para o Brasil e para a América do Sul. Vamos lá, então. Deputada, como é que foi esse encontro em Belém, no Parlamento Amazônico? O Parlamento Amazônico foi retomado recente e realizou agora, esta semana, em Belém, a 7ª Assembleia Geral. Aí nós tivemos a presença de parlamentares do Brasil, da Colômbia, do Peru, Bolívia, Equador e representantes de outros países. E foi feita a eleição também da vice-presidência do Parlamento Amazônico, onde eu tive a honra de ser indicada e aclamada pelos presentes nessa nova função. O parlamento é presidido pelo senador Nelsinho Trade e agora, com a nossa participação, nós vamos buscar fortalecer ainda mais essa que deve ser uma iniciativa a ser institucionalizada, a ter de fato um parlamento que contemple diretrizes comuns para o uso da terra do chamado bioma amazônico, onde esses 8 países têm seus territórios, de modo que possamos juntos buscar fazer a conciliação da preservação ambiental
com o necessário desenvolvimento socioeconômico, observando a proteção necessária às populações originárias, locais, buscando garantir o desenvolvimento, condições dignas de sobrevivência, garantir oportunidades de fato para todos que residem na Amazônia. Da parte brasileira, são 39 milhões de brasileiros que residem na Amazônia brasileira, de modo que é um contingente importantíssimo de pessoas que precisam, que ao mesmo tempo que se preserve, se faça isso com desenvolvimento sustentável, inclusivo, garantindo oportunidades a todos. Aí, doutora Narciso, ela é vice-presidente da Comissão de Educação, presidente da frente que vai estudar mudanças climáticas em todo o Brasil, inclusive no Nordeste e na própria Amazônia. E na região amazônica por inteira, né? E agora vice-presidente do Parlamento Amazônico. Ótimo. Você esperava esse desempenho dela, mesmo sendo novata no Congresso Nacional? Eu começo por louvar a atitude do deputado federal Coronel Ulisses e do nosso senador Márcio Bittar. E por quê? É preferível a gente vermos um criminoso em liberdade do que um inocente atrás das grades. Eu prefiro assim, e a maioria assim também o prefere. A deputada Socorro Neri, ela não está fazendo nada mais e nada menos do que sempre foi. Aonde ela esteve, à frente ou no meio de qualquer atividade, Ela brilha. ela sempre brilhou. Além do que, ela está fazendo justiça, a correção de uma secular injustiça que o nosso sistema político tem feito. É o menosprezo e a pequena participação das mulheres na atividade política. Sim. Então, quando a gente vê uma pessoa equilibrada, mulher, eu até podia dizer bonita, Bonita, jovem. elegante. É. Nem parece que é avó, hein? Nem parece. É E a avó. É a avó. Então, isso é resultado, sabe de quê? De uma parcela do nosso eleitorado que soube, no momento certo, votar certo. Reconheceu o seu trabalho. Legal. Doutor, o senhor ia pronunciando outra frase, e como o senhor deu uma parada, isso é característico seu, o senhor deu uma parada, e eu achava que o senhor tinha concluído. Aí chamei o intervalo. Fique à vontade, então, agora para relembrar outra frase que o senhor acha importante aí. Não, Muniz. O Brasil precisa acabar com essa polarização que está muito nos prejudicando. O Brasil é maior do que Lula e maior do que Bolsonaro. O Brasil é mais importante do que qualquer partido político, até porque, no Brasil, os próprios partidos políticos cuidaram-se de se autoeliminarem. Muniz, eu fui deputado estadual aqui no Acre, na época, Do bipartidarismo. os 24 partidos, os 24 deputados federais, 16 eram do MDB e 8 do PDS. Hoje, se você chegar na Assembleia Legislativa do Acre, nós vamos encontrar no meio dos 24 representantes nossos aqui, integrantes de 10 ou 12 partidos diferentes. No Congresso Nacional, foram 21. Na eleição passada... E já teve mais de 30, né? Na eleição de 2018 foram 30. Então, aí nós somos obrigados a fazer a comparação da nossa democracia com a democracia dos Estados Unidos. A democracia nos Estados Unidos, ela, há 130 anos, se reservam no poder apenas 2 partidos. Aqui no Brasil, o poder, de repente, acaba chegando nas mãos de quem nós nunca esperávamos. A eleição do Fernando Collor em 1989
foi uma das maiores surpresas políticas que nós tínhamos. Fernando Collor se filiou ao PRM, a um partido que se chamava PRM, quando faltava 6 meses para as nossas eleições. E o mesmo erro nós repetimos nas últimas eleições, quando o presidente, o então candidato Jair Bolsonaro, se filiou a um partido chamado PSL, que também não mais existe. Então nós temos que entender que uma democracia ela é fortalecida partindo-se dos partidos políticos, que é aqueles que formam a educação política dos nossos eleitores. O senhor costuma dizer que o excesso de democracia torna-se anarquia. E eu acho que a democracia no Brasil ela foi tão exacerbada, tão exagerada, que permitiu a criação de vários partidos que está fazendo mal à nossa democracia. Está fazendo mal? Não, está fazendo muito mal. Muniz, a nossa legislação, e o que é que me entristece, é quando eu vejo os nossos congressistas falarem em reforma tributária, reforma fiscal, reforma trabalhista, previdenciária, e nós não falamos na principal da reforma, que é a reforma da nossa legislação eleitoral. Nós não podemos admitir que um determinado medalhão de repente cria um partido político e que 6 meses após seja candidato a presidente da República. Então, o que é que nós vamos extrair de um sujeito como esse? Nós não vamos ter a coerência do estatuto do partido a que ele pertence com o exercício do poder. Então, nós vamos corrigir isso. Eu sou esperançoso que um dia, como se diz na gíria, a nossa ficha vai cair. Isso. Doutor, o Brasil, até pelo seu potencial econômico, sempre foi uma referência, pelo menos aqui na nossa América. Sempre foi. Naturalmente, independente de quem esteja no poder. E a política externa do ex-presidente Bolsonaro foi bastante criticada pelos seus opositores. Mas parece que o presidente Lula não aprendeu a lição e também está fracassando na política externa. Ou não, na sua opinião? E isso não pode atrapalhar os planos do Brasil, os planos de expansão, de melhorar, então, a nossa balança comercial com os países já desenvolvidos, ou que estão em pleno crescimento, como é a China e a grande potência também americana? Ô Muniz, eu estou tão pacifista que a minha inspiração é Gandhi. Mandela. Já imaginou o Mandela ter passado 27 anos na cadeia? Na cadeia. Enfrentando as maiores atrocidades do mundo. E quando ele comanda um movimento, ele é imposto a ser o candidato a presidente da República, ele tenha resistido o quanto pôde. E para não criar um constrangimento aos seus concidadãos, ele diz, tudo bem, eu vou me render aos apelos de vocês, mas não me convidem e sob o compromisso de terminado o meu mandato, não reivindicarem a minha reeleição. Hoje, o prefeito do mais minúsculo município do nosso país, no dia que ele toma posse para o primeiro mandato, ele já começa trabalhando para a sua reeleição daqui a 4 anos. Então, enquanto o apego ao poder não deixar de contaminar àqueles que nós nos elegemos, nós não vamos chegar a um porto seguro. Definitivamente não vamos. Ora, você está vendo agora, até essa coisa está contaminando a mais exemplar da nossa democracia, se é que assim dizemos, os Estados Unidos. Nós vamos ter uma eleição ano que vem, cujo disputante vai ser o Joe Biden pelo democrata e o Trump de volta pelo republicano.
Então, eu imagino que os Estados Unidos está caindo na mesma esparrela que nós já caímos, que Na é a mesma da polarização. que é a da polarização pessoal. Eu não estou me reportando à polarização partidária, porque ela é boa que exista. Mas a polarização nos Estados Unidos também está se transformando no caso brasileiro. É uma polarização entre pessoas. As pessoas passam, Maurício. As pessoas se vão. As pessoas abandonam a atividade política. As pessoas morrem. Mas o que é perene, o que deva ser perene, deve ser conservado e sempre quando se puder melhorar. O Brasil, depois da chamada reabertura democrática, lá de 85, a chamada Nova República, o Brasil teve, alguns anos depois, finalzinho do governo Sarney, depois o Collor assumiu, que não tinha definido o que ele era, se era de direita, se esquerda, centro, e aí depois o Brasil passou um bom período governado pela social-democracia do PSDB, e aí veio o socialismo do PT. Bolsonaro interrompeu isso aí, assumindo descaradamente que era de direita. E agora a esquerda volta ao poder. O senhor, ultimamente, o senhor disse que não gosta muito de falar de esquerda e direita, porque isso, na sua opinião, pode prejudica, de fato, o bom andamento da nossa economia, do crescimento econômico. Por que, na sua opinião, isso é prejudicial? Não, Muniz, para entender essas rotulações direita e esquerda, eu deveria dispor aqui de uma meia hora, sim, tempo que eu não dispor. Claro, mas de forma resumida. Para falar um pouquinho da Revolução Francesa e como se deu o surgimento desses rótulos. Porque os gerondinos se centravam à direita do parlamento, os jacobinos à esquerda. Então, e essas rotulações, eu estou me quedando a elas, sabe por quê, Muniz? Porque no mundo inteiro os políticos estão sendo rotulados de direita e de esquerda. Mas ainda o que é que me preocupa? Eu até me satisfazeria se permanecessem essas rotulações. Mas, para além das rotulações esquerda-direita, o que é que me preocupa? É que elas deram margem ao estabelecimento da extrema-direita e da extrema-esquerda. E você nunca vai encontrar a virtude nos extremos. Há quem diga que a extrema-direita alimenta o Bolsonaro e a extrema-esquerda o Lula. Mas há quem diga também que eles alimentam uma e outra. O senhor acha isso também? Muniz, eu estou me surpreendendo com a natureza de suas perguntas. De fato, Muniz, a extrema-esquerda e a extrema-direita se retroalimentam. Uma alimenta a outra. E é isso que nós temos que pôr fim, que ver o fim dessa era. O senhor costuma dizer que a virtude está no meio, né? Está no meio. Mas nesse caso, quem está no meio é o ódio, né? A política do ódio está aí, entre uma e outra, né? Exato. Exato. Não vamos dizer que o ódio está só na esquerda nem só na direita, não. As duas são alimentadas. E no Brasil, Muniz, eu nas eleições próximas passadas, sabe qual era o meu desejo? Era que o centro, você vê a que situação chegou o Brasil, é que o centro se juntasse em torno de uma candidatura. E o que nós assistimos, para nossa tristeza, foi os centristas garantirem que Lula e Bolsonaro fossem para o segundo turno. Porque eles se dividiram e aquele comportamento era importantíssimo tanto para Lula quanto para Bolsonaro. E é isso que o Brasil tem que se preparar para que nós cheguemos a 2026 com essa polarização tornado cisas, porque ela nunca vai atender aos superiores interesses do nosso país.
Se você chegou agora, se você sintonizou agora o canal 8.1, eu acabei de conversar com o doutor Narciso Mendes sobre política, geopolítica, economia, sobre política de juros e também inflação. Um prazer, doutor. Tá, Muito Muniz. obrigado. Bom feriado. Mas eu quero que você confirme que eu estou aqui como seu convidado. Convidado, com Hein? certeza. O professor Dandão e o Joaquim Lopes aqui, em tom de brincadeira, quando ele veio, disse: Muniz, me convide, em relação ao senhor, né? Mas deixa eu aproveitar só essa pontinha que sim, me sim. resta. Era o que eu estava conversando com a doutora Aline. Eu, quando desci aqui, tive a grata satisfação de encontrá-la, mas ela está aqui não a meu convite, Ao nosso convite. ao convite de vocês. Exatamente. E, gente, só lembrando que hoje, né, daqui a pouco, né, a partir das 8h45, coladinho no Roda Viva, teremos no Tribuna Livre, né, vamos receber aqui o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Olha, no final do programa, o debate ficou bem acalorado, né, doutor? Você não pode perder. Vamos no intervalo comercial e na volta vamos conversar com a doutora Eline Alves, psicóloga. Vamos falar sobre transtorno psicológico e transtorno psicológico. Qual é o outro transtorno, rapaz? Transtorno neurastenia. Isso, que não deixa de ser também transtorno psicológico. Isso mesmo. Até já. Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, feriado nacional, programação normal, porque você merece tudo isso e muito mais. Isso mesmo. Lembrando a você que hoje, segunda-feira, é dia de decisão. Isso mesmo, decisão do Campeonato Acreano de Futebol Profissional entre Rio Branco e o Humaitá, o atual campeão. O Rio Branco foi campeão ano atrasado. Ano passado foi o Humaitá e agora um dos dois será de novo campeão. E um dos dois também os dois vão ocupar as vagas, então, seus representantes do Acre no Campeonato Nacional, né? Na Série D, na Copa do Brasil e tudo mais. Ok? No jogo preliminar de hoje, lá no Florestão, a partir das 16 horas, a final vai ser às 18. Teremos já desclassificados, sem nenhuma chance, Independência e São Francisco, ok? Fechando então o Campeonato Acreano 2023. Bom, eu convidei a doutora Eline Alves, psicóloga, para a gente falar sobre dois temas aqui, dois assuntos. Neurastenia, que é um transtorno psicológico, e síndrome de burnout. Eu acho o termo de burnout, que é, na verdade, um transtorno emocional. E para esses dois males, nós temos aqui, ó, Teseus 30, para o homem e para a mulher. Você tomando isso aí, você não vai ter esse problema. Seja bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la aqui. Igualmente. Lembrando que a doutora Eline, ela tem clínica particular, ela também presta serviço à rede pública, à rede educacional, ela trabalha em uma escola do Estado e também é parceira da Medprev Rio Branco. Ela atende também a você que é associado da Medprev. Doutora, prazer recebê-la mais uma vez aqui nesse feriado nacional. E é uma pauta que foi... O convite foi feito por nós, mas a pauta foi sugerida por você mesma. É importante isso porque são dois males que atacam e muito todos nós, independentemente de idade, né? Sim. De grau de instrução, nível social e intelectual, né? Sim. E aí? Vamos falar sobre o primeiro. Então, na realidade, há uma série de transtornos relacionados ao ambiente de trabalho. Tá. Né? Eu sugeri neurastenia e burnout, né, por não ser tão conhecido assim, esse nome, né? A senhora quer falar primeiro sobre qual? Mas eu tenho cinco que são muito, né, recorrente, né? Que tem a depressão, tem a ansiedade, a síndrome do pânico. Isso aí né? são sintomas também? Não, são transtornos. Transtornos. Né? São outros transtornos. Tipos de transtornos. São tipos de então, transtornos que podem se desenvolver em um ambiente de trabalho. Vamos por parte. Qual a senhora quer primeiro? Que a senhora acha mais importante?
Diga aí. Então, vamos lá pela escala. Depressão, né? Isso. Não, A depressão- não, eu digo sobre a síndrome de burnout ou neurastenia. Ah, sim, sobre os dois, né? Qual será que é primeiro, então? Pode ser o... Burnout. Pode. Vamos lá, então. As causas, normalmente. Então, as causas normalmente é um ambiente de trabalho com muita cobrança exagerada, né? Aquelas Pressão. chamadas metas, tem que bater meta e tal. Isso, né? Agora com a tecnologia, a gente imaginava que seria muito mais fácil, mas houve uma redução de equipes, né? E o aumento Da do cobrança. trabalho, da cobrança, né? Da De pressão. resultados, né? Então, toda essa cobrança gera um estresse ocupacional, que a gente Isso. chama. Já Tá, começa pelo estresse, Isso. né? Não tem como deixar de falar de burnout sem falar de estresse. Tá. Porque tudo Uma coisa está associada à outra. porque tudo inicia Isso. com o estresse. Sintomas. Sintomas, dor de cabeça, né? Esgotamento físico e mental. A pessoa sente aquela fadiga, exaurido, né? Não consegue... Nem descansar, então. Não consegue fazer suas atividades que antes Muita conseguia, né, pressão. profissional, né? É uma incapacidade profissional. Ele acaba desenvolvendo. Fica- Então ele pode agravar ainda mais, porque quando isso acontece, o patrão diz, olha, vai embora porque você não me serve. Aí o cara fica desempregado, aí vem a depressão, começa com, ansiedade. Começa com a produtividade, né? Que começa a baixar. Isso compromete a empresa, Tá, né? vamos Não lá, só então. a pessoa como a empresa. Vamos lá então. E o tratamento? Então, o tratamento é uma combinação com a psicoterapia e medicamentos. E uma redução, né, nessa rotina, da jornada. né? Tornar essa rotina mais leve. Se fizer as outras duas e não a terceira, também não vai resolver. Porque tem que ter uma rotina mais leve. Tem que inserir outras coisas prazerosas, né? Modificar a alimentação, inserir atividade física, ter uma rede de apoio. Vamos lá, a senhora abriu uma janelinha aí. Até que ponto a questão da alimentação é importante nesse tratamento? E também na prevenção. Ele é mais eficaz na prevenção ou no tratamento? A questão da alimentação. Nos dois, né? Impressionante isso, né? Nos dois. Você é o que você come, né? Certos alimentos, eles inflamam o cérebro. Por exemplo, açúcar, né? Então, se você consome, inflama o cérebro e Ele isso prejudica? compromete, né, a sua questão psicológica. Prejudica. Mas tudo bem. A gordura, né? Gordura, as mas o frituras. açúcar é também uma fonte de energia, né? Sim. Você precisa de energia também. Vai ter que ter mas- um equilíbrio, né? Na realidade, eu tô falando aquele açúcar mesmo, né? Que a gente conhece, Açúcar que adoça. produzido, tá. A gente pode conseguir açúcar nas frutas. Tem outros alimentos Saudável. que fornecem o açúcar que a gente precisa, né, para energia. Isso pode causar energia. perda ou ganho de peso? O que? Esse conjunto todo aí? Sim, depende. Porque depende das comorbidades. Comorbidades são outros transtornos associados a isso. Se a pessoa tem uma Doenças ansiedade... pré-existentes? Não, por exemplo, junto a isso, desenvolve uma ansiedade. Aí tem ansiedade tanto para comer muito e outros que perdem o apetite. Se a pessoa aumenta o apetite, ela vai engordar. Na maioria das vezes, a pessoa ganha o apetite ou perde o apetite? Depende do indivíduo. Isso tem que ser estudado, analisado individualmente. Cada caso é uma situação. Ultimamente, as pessoas que chegam ao seu escritório estão comendo mais ou comendo menos? Ou seja, com apetite para comer ou não querem comer nada? Então, tem um pouquinho mais para comer mais. Aí a tendência é agravar, né? Porque aí vai um É. sobrepeso, para dizer Exatamente. gordurinho. Isso, Complicada a situação. exatamente. Tá. Sobre a neurastenia. É algo parecido, né? É, bem parecido. Que esse é um transtorno psicológico, não é emocional. Mas tem uma ligação também, né? Exatamente, porque desenvolve, né? Então, a neurastenia já vem uma predisposição genética. A pessoa, né, tem essa predisposição e quando acontece, por exemplo, no ambiente de trabalho, situações estressoras, comportamentos repetitivos que causam ansiedade nessa pessoa, se ela não tratar, ao longo do tempo desenvolve um estresse ocupacional que pode levar a um burnout, que acaba desencadeando a neurastenia, porque ela já tem uma predisposição genética e aí compromete o emocional.
Tá. dela, né? Vamos- Então, dá para ver Sim. que tem uma ligação, Claro, né? muito. Né? Todos É. estão conectados Transversal aí. né? Vamos só dar uma paradinha e abrir um parênteses, porque eu acho importante, e isso também que eu vou perguntar agora, afinal, qual a importância, por exemplo, do líder, do chefe nesse processo aí? No caso dos problemas do ambiente profissional, no ambiente de trabalho, seja lá qual for a atividade. É interessante essa pergunta, porque o clima organizacional é muito importante numa empresa. Você está num ambiente que você se sinta bem, né? Que não, por exemplo, se tem uma pessoa adoecida com uma dessas situações, o clima organizacional fica como? Né? Fica pesado, estressado, contaminado. porque uma pessoa doente pode contaminar as outras. Sim, é uma cadeia, que uma estão peça bem, importante não na é? engrenagem. E já compromete. Então, o líder ele tem que ter essa visão, né? Tem que observar, ver como está, né, esse clima organizacional, né? Motivar que todos trabalhem em equipe, né? Para tirar algumas arestas, algumas situações que às vezes acontecem, né? Isso, Intrigas, isso. entendeu? Eu sei que a senhora pode até achar um absurdo que eu vou perguntar, mas cuidar de cãozinho como esse aqui, por exemplo, ou cuidar do jardim, ter aquela responsabilidade também ajuda no tratamento de qualquer um desses transtornos, ou psicológico ou emocional? Sim, com certeza, porque são ocupações que trazem, né, um bem-estar. Se a pessoa gostar de animais, isso vai trazer um bem-estar para ela. Tá. Caminhar, cuidar, né? Tem pessoas que são sozinhas e acabam adotando animais, entendeu? Logo, logo a senhora vai voltar aqui para a gente falar do outro assunto, não menos complicado, que é a chamada crise existencial, que tem alguma ligação também com esses dois pontos aqui, né? Sim, sim. Com certeza, tem sim. Tá. Eu gosto das coisas nos seus mínimos detalhes. Normalmente, eu digo nos últimos 6 meses, qual normalmente é o perfil dos clientes, dos pacientes que lhe procuram, em termos de sexo, idade, nível social e intelectual? Qual o perfil da maioria? Então, por enquanto, no meu caso, né, por incrível que pareça, são os homens. Homens? Principalmente na questão de ambiente de trabalho, né? Como eu atendo também pela policlínica, Sim. né? Então, tem muitos profissionais que passam por essa situação de A senhora atende estresse, os policiais? de estresse ocupacional, né? A vida deles são bem estressante. Muito, muito. Né? A É uma das em si atividades já mais é, estressantes. exatamente. Né? A nossa também é, mas a deles é mais. Exatamente, porque desenvolve a síndrome do pânico, né? Situações, né, de estresse do dia a dia, né? Vem muitas coisas pesadas que às vezes eles não conseguem lidar com isso. Ou vão acumulando ao longo dos anos, não trabalha isso e acontece uma situação que não consegue lidar e acaba vindo tudo, né? A senhora já viu uma vez só. conversa assim entre um jornalista e um policial militar? Jornalista? Não. Não queira ver. Os dois são estressados. Não é brincadeira. Não, não são estressados. A atividade é estressante. A atividade. Mas aí eu tenho que reconhecer aqui que tem alguns casos isolados. Mas hoje nós temos uma qualidade dos policiais que nos orgulha, nos enche de esperança. São capacitados, compreensivos. Acho que em alguns casos até compreensivos demais. É verdade. Mas Não era assim, não era assim. Mas a mim Ainda bem. preocupa assim, esse Sim. cuidado, esse Sim. olhar para Sim, a questão por isso que é psicológica. importante isso, você né? manter isso, né? E evoluindo cada vez mais. Né? Exatamente. Porque não é fácil. Não. Não é fácil. Eles saem de casa, certamente todos eles têm problemas, como qualquer um de nós. Mas eles estão sabendo separar uma coisa da outra. Sim. Que bom, né? Meus parabéns aqui a todos os policiais, sejam os praças, né, que eles chamam cabos e soldados, ou os oficiais, aqueles da intermediária também, que lutam, estão aí a nos defender, né, da bandidagem que continua a crescer. Sim. Doutora, agora tem um outro detalhe aí. O que causa, pela sua... A senhora é relativamente jovem ainda e certamente é jovem também na profissão. Quantos anos já? Na profissão? Sim. 9. 9 anos. Quase, vamos lá, arredondar para 10 anos. O que, na sua opinião, hoje, no momento, não é no passado, hoje, o que incomoda mais no ambiente de trabalho? O assédio moral ou o assédio sexual? Acredito que o assédio moral, né? A repetição, né, desses comportamentos tem desenvolvido muitos transtornos. As pessoas vivem
sobre uma ansiedade. Já amanhece, acorda pensando naquela situação que pode ocorrer. Isso já são gatilhos, né? Sim. Para a pessoa se sentir extremamente mal em pensar em ir para o trabalho, né? Isso. Agora imagina na produtividade. Claro. Eu tenho o mau costume de usar o entrevistado como exemplo também. Veja bem, seja sincera, olha para mim, olhe para aquela câmera. A senhora já se sentiu assim? Assediada moralmente? Ou já na sua consciência, já praticou também assédio moral a alguém? Eu já passei pela situação. Com De certeza. sofrer? Sim, é muito desconfortável. Mas sabiam que você era psicóloga? Não sei. Era uma outra função, né, diferente da psicologia. Não ligada diretamente à psicologia. Não. E é bem desconfortável a situação. E qual foi a sua reação? Dizem, segundo a lei de Newton, ação e reação. E aí? Então, eu me senti, né, desconfortável, me senti... fica refletindo, né, porque o que está acontecendo? a gente imagina, como tu falou, de chefes, né, líderes, Isso. né, pessoas que estão, né, ali administrando, no controle, que a gente espera que elas tenham um comportamento, né, Sim. de empatia, diferente. Todo mundo que precisa dizer assim, eu sou o líder, porque não está liderando mais nada. Exatamente, né? Então, quando acontece uma situação dessa, você fica refletindo como o ser humano hoje em dia não tem empatia pelo outro, não quer ouvir o que o outro tem a dizer, né? E acaba ocorrendo essas situações, né, desconfortáveis, de constrangimento, né? Que isso, dependendo da pessoa, Constrangimento, desenvolve, né, um mal-estar, porque entendeu? o assédio familiar. moral ou sexual é constrangimento. Exatamente. E o constrangimento é crime. Pode levar alguém à cadeia. Verdade. Isso sem falar na perda de emprego, função pública e tudo mais. Então, você que é chefe, tome cuidado, viu? Tome cuidado porque a fiscalização está aí. A qualquer hora você pode ser enquadrado, né? Querendo enquadrar todo mundo, pode ser enquadrado, né? É verdade. Conversei aqui com a doutora Eline Alves, psicóloga, voltará em breve. A senhora está atendendo também pela Medprev, em qual clínica? Vital Brasil. No centro ou na no centro Baixada? E na Sobral. Nas duas? Nas duas. O horário de atendimento? Então, de segunda a sábado, né? De segunda a sexta pela tarde, né? E sábado pela manhã. Pela manhã. Atende também particular? Online. Se quiser deixar o endereço aí, o contato, fique à vontade. Tu tem endereço? Tô sem... Não, só diga aí. Não dá mais tempo agora a colocar. É só falar. O endereço fica em frente ao Museu da Borracha, né? Na Clínica Vital Brasil. Avenida Ceará. Na Avenida Ceará. E a Vital Brasil, lá da Baixada, fica perto do Correios. Na rua principal? Na principal. A Estrada da Sobral. Isso. Agora é Avenida Sobral. Avenida Sobral. Foi um prazer, doutora. Igualmente. Bom feriado. Muito obrigado mais uma vez, ok? Ok. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa tarde e curta o resto do feriado, né? E não esqueça, daqui a pouquinho, lá no Palácio Rio Branco, tem show Sim Senhor. Com a Joelma. Gosta da Joelma? Olha. Todo mundo lá. É um show do governo do Acre para você, trabalhador e trabalhadora, por que não isso, né? Só o trabalhador, não, trabalhador e trabalhadora. Relaxar, né? Relaxar, se divertir, mas vá com calma, com tranquilidade. Boa tarde.